Um outro recurso que pode ser utilizado quando estamos elaborando as folhas de estilo das nossas páginas HTML é o agrupamento de elementos. Para exemplificar como funciona o agrupamento de elementos, vamos considerar o seguinte código HTML. Observem que nesse código HTML nós temos duas listas não ordenadas. E nós temos como objetivo tentar gerar uma folha de estilo que permita criar um comportamento de layout diferente para cada uma dessas duas listas. O problema que pode ser observado inicialmente é como nós vamos fazer para identificar que uma lista deve ter uma representação diferente da segunda. Porque as duas têm a mesma estrutura de marcação HTML. Um recurso frequentemente utilizado nesse contexto é o agrupamento por classes. Para diferenciar os elementos que têm a mesma marcação HTML, nós podemos inserir no código HTML um atributo class e utilizar posteriormente esse atributo class nas nossas folhas de estilo para identificar um estilo diferente para as duas marcações. Nesse exemplo, nós inserimos duas classes diferentes, uma classe White Wine e uma classe Red Wine, como vocês podem observar na primeira lista e na segunda, respectivamente. Depois de fazer isso, nós geramos uma folha de estilo, nós incluímos uma folha de estilo na nossa página HTML e criamos uma regra específica para cada uma dessas marcações. A primeira regra que vocês podem observar na nossa folha de estilo que está sendo apresentada é uma regra que é .whitewine. O ponto, na parte do seletor da regra CSS, ele é um operador que identifica que você vai estar selecionando os elementos com base no atributo class deles. E aí então ele fala que os elementos que tiverem a classe White Wine, eles vão ser apresentados com a cor 999933, que é uma cor parecida com o amarelo. A segunda regra, ela identifica que os elementos com a classe Red Wine vão ser apresentados com a cor FF3333, que é uma variação de vermelho, conforme vocês podem observar. O resultado da execução desse código dentro do nosso navegador, vocês podem observar também no canto direito da tela. Vocês também podem utilizar o agrupamento de elementos utilizando o atributo ID. Vamos supor que eu tenho a seguinte marcação HTML, que tem múltiplos cabeçalhos, de níveis H1, H2, H3, e eu gostaria de criar um comportamento diferente para eles. Eu poderia fazer isso pegando um desses elementos H e acrescentando o atributo ID, conforme vocês podem observar. E depois, para selecionar esse elemento na nossa regra CSS, eu utilizo o operador de cerquilha, o nome do ID, e eu defino a regra que eu quero que seja afetada. Isso daí basicamente geraria um comportamento de layout similar ao que vocês podem observar no canto direito da tela. Frequentemente nas páginas que vocês acessam, se vocês observarem a estrutura HTML dessas páginas, vocês vão observar que existem múltiplos elementos do tipo span e div. Esses elementos são elementos genéricos que são frequentemente utilizados para agrupar os elementos utilizando os atributos de class e ID para definir um comportamento de layout específico para eles. Os elementos span e os div, eles são elementos neutros e não acrescentam nenhuma semântica ao documento. E eles são frequentemente utilizados justamente para auxiliar a elaboração do layout de uma página. Só para dar mais um exemplo, agora um exemplo utilizando o elemento span, vamos considerar que eu tenho um elemento parágrafo com um texto dentro dele e eu gostaria de gerar um comportamento visual diferente para algumas palavras desse elemento. Nesse exemplo especificamente, eu utilizei o elemento span com a classe benefit
para tentar gerar esse comportamento específico. Então, para cada palavra separada, eu gerei um span e depois eu gerei uma regra CSS que seleciona esses elementos span e gera um layout diferente para eles. E aí, basicamente, então a gente consegue selecionar um conjunto de palavras que a gente quer que apareça com uma cor diferente. É importante observar que nesse cenário nós podemos utilizar tanto o atributo id quanto o atributo class para agrupar os elementos. No entanto, o atributo class ele é bem mais extensível que o atributo id, porque o atributo id ele permite a seleção de um único elemento. Você só pode utilizar ele em um único elemento na página inteira. Enquanto que o atributo class você pode utilizar em múltiplos elementos, dessa forma sendo mais extensível. A minha recomendação normalmente é que a gente utilize mais o atributo class. É importante observar também que os elementos span e div eles são elementos genéricos. No entanto, existe uma diferença de contexto para a utilização de cada um deles. O elemento span, ele normalmente deve ser utilizado quando você quer gerar um comportamento específico para um elemento do tipo que tem a apresentação do tipo em linha, né, que ele aparece no meio de um parágrafo. Enquanto que o div, ele deve ser utilizado quando você quer criar um comportamento de bloco, né, que você tem uma caixa, você quer trabalhar com um agrupamento de elementos maior, e aí nesse tipo de cenário é mais interessante utilizar o div.